Olá, no vídeo de hoje vou narrar esta bela história. Fique comigo até o final. A sala de reuniões da Souza e Souza Limitada estava silenciosa, mas a tensão era palpável. Leonardo, o novo diretor executivo, havia assumido o comando há poucas semanas e já causava burburinhos entre os funcionários. Alto, de olhar firme e voz controlada, passava uma imagem impenetrável, como se nada pudesse tocá-lo. Mas bastou um deslizar de olhos por entre os currículos da nova seleção de estagiários para que um nome o fizesse parar por um segundo a mais. Letícia Andrade. Jovem, recém-formada em administração, currículo exemplar e uma carta de recomendação assinada pela própria reitoria da faculdade. Mas não foi isso que o fez encarar o papel com certo incômodo. Havia algo no sobrenome. Um eco do passado que ele preferia manter enterrado. Enquanto isso, Letícia caminhava pelos corredores com um misto de entusiasmo e medo. Não era só o primeiro estágio. Era a chance de recomeçar. Depois de ver sua mãe, Aurora, cair num golpe financeiro que levou embora quase tudo, ela precisava daquele emprego. Para ajudar em casa, para recuperar a dignidade da família, e para provar a si mesma que era capaz de vencer. No primeiro dia, Letícia foi recepcionada por Emily, uma analista de marketing falante e bem-humorada, que a acolheu como uma irmã. Respira fundo, garota. Aqui dentro, a gente aprende a sorrir até quando tá caindo aos pedaços, disse, apertando sua mão com firmeza. Letícia sorriu, mas seus olhos logo se fixaram na figura que atravessava o corredor com passos firmes. Leonardo. O coração dela bateu acelerado, não de paixão, mas de uma sensação estranha. Como se aquele homem, que ela nunca vira antes, guardasse algo que o tempo ainda não revelou. E naquele instante, o destino começou a costurar os primeiros fios de uma história que ninguém ali seria capaz de prever. Leonardo entrou na sala de reuniões sem desviar o olhar. Havia algo de imponente nele, uma presença que calava vozes e enrijecia posturas. Letícia tentou manter os olhos nos papéis em sua frente, mas o som de seus passos ecoava em seu peito como um tambor silencioso. Bom dia a todos. Vamos direto ao ponto, disse ele, sem rodeios, enquanto abria sua pasta de couro preto. Sua voz era firme, precisa, e ainda assim carregava algo velado. Uma sombra que só os mais atentos perceberiam. Durante a reunião de apresentação, os estagiários foram convidados a se descrever. Quando chegou sua vez, Letícia se levantou. Meu nome é Letícia Andrade, sou formada em administração e acredito que mesmo nos ambientes mais rígidos, a empatia pode transformar relações. Houve um leve murmúrio entre os presentes. Leonardo levantou os olhos. Por um breve instante, o mundo pareceu parar. Ele não disse nada, apenas assentiu e passou ao próximo. Mas Emily, sentada ao lado de Letícia, percebeu o leve franzir de sua testa. Você sentiu isso? Sussurrou Emily, enquanto saíam da sala. Sentiu que? Ele te olhou como se te conhecesse, ou como se você fosse um problema prestes a acontecer. Letícia tentou rir, mas não conseguiu. Ao chegar em casa, encontrou a mãe, Aurora, tentando reorganizar os talões de cobrança. Eu vou dar um jeito nisso, mãe. Prometo. O que ela não sabia é que o passado que quase destruiu sua família estava prestes a ressurgir, dentro das paredes da Souza e Souza Limitada. Na manhã seguinte, Letícia chegou mais cedo. Queria causar boa impressão, mas também precisava de um tempo a sós antes que o ritmo do escritório a engolisse de vez. Sentou-se em sua mesa, ajeitou os papéis e respirou fundo. Estava decidida a esquecer o olhar de Leonardo, fosse lá o que ele significasse. Mas o destino parecia brincar com sua determinação. Poucos minutos depois, ele entrou na sala compartilhada, segurando uma pasta com a marca da diretoria. Letícia, pode vir comigo? Disse, sem emoção na voz. Ela se levantou, tentando manter o passo firme. Atravessaram o corredor em silêncio até chegarem à sala dele. A porta se fechou com um clique leve, mas que pareceu selar algo mais profundo. Li seu relatório de ontem. Bem escrito. Ele fez uma pausa. Mas há uma observação que me chamou a atenção. Você mencionou uma política de transparência baseada em confiança emocional. Isso é uma visão pessoal? Letícia hesitou. Sim. Acredito que confiança é construída com mais do que números. Leonardo a observou por longos segundos. E se a confiança for quebrada antes mesmo de ser construída?
Ela não respondeu. Mas naquele instante, sentiu algo mais denso do que uma simples entrevista de trabalho. Era como se suas palavras tocassem uma cicatriz aberta. Horas depois, Emily se aproximou, curiosa como sempre. E aí? Sobreviveu ao dragão da torre? Ele me fez uma pergunta estranha, como se não estivesse falando só de trabalho. Emily a olhou por um instante e sorriu de canto. Amiga, cuidado. Às vezes o passado veste terno caro e aparece quando menos esperamos. E Letícia não sabia, mas era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Leonardo fechou a porta da sala com mais força do que pretendia. As palavras de Letícia ecoavam na sua mente. Confiança é construída com mais do que números. Uma frase simples, mas que mexia fundo. Havia algo naquela garota que o desconcertava. Ela falava com convicção, mas havia uma dor contida nos olhos, uma dor que ele conhecia bem. Em seu escritório, ele abriu uma gaveta trancada. Lá dentro, entre papéis antigos e contratos esquecidos, estava um envelope amarelado com o nome Aurora Andrade. Por um momento, Leonardo passou os dedos sobre o nome com um misto de arrependimento e remorso. Naquela mesma tarde, Letícia e Emily foram almoçar em um restaurante próximo à empresa. Sabia que o chefe é herdeiro direto da Souza e Souza? Comentou Emily, entre uma garfada e outra. Dizem que o pai dele deixou tudo para ele quando morreu, mas que o Leonardo sumiu por um tempo antes de assumir. Sumiu? Letícia ergueu uma sobrancelha. É. Alguns dizem que foi por causa de um escândalo com uma cliente da antiga filial. Coisa grande. Mas ninguém comenta muito, porque, você sabe, né? Manda a chuva. Letícia fingiu não se abalar, mas dentro dela, um alerta soou. O nome da mãe ainda ecoava na sua cabeça desde a primeira vez que Leonardo olhou para ela. Naquela noite, em casa, Aurora mexia em algumas pastas antigas quando deixou um papel cair. Letícia o pegou no chão. Era um contrato, da Souza e Souza Limitada. Mãe, por que você tem isso? Aurora ficou pálida. Letícia, você não devia ter visto isso. E no silêncio que se formou entre as duas, algo se quebrou. Algo que talvez nunca tivesse sido realmente inteiro. Letícia permaneceu com o contrato nas mãos, os olhos fixos naquele papel que parecia queimar sua pele. O símbolo da Souza e Souza no canto superior confirmava que aquilo não era apenas coincidência. Mãe, o que aconteceu entre você e essa empresa? Aurora desviou o olhar, sentando-se com a lentidão de quem carrega um fardo antigo. Foi há muitos anos. Eu confiava em alguém lá dentro, uma parceria de investimento, promessas de retorno. Mas fui enganada, Letícia. Eu perdi tudo. E perdi muito mais do que dinheiro. Letícia sentia o coração bater com força. Esse alguém era o pai do Leonardo? Aurora mordeu o lábio com força, mas não respondeu. Era como se o silêncio confirmasse o que as palavras não tinham coragem de dizer. No dia seguinte, Letícia chegou no escritório mais cedo do que nunca. A noite havia sido longa, cheia de pensamentos embaralhados. Ela queria respostas, mas não estava pronta para as que receberia. Leonardo apareceu de surpresa, parando ao lado de sua mesa. Temos uma reunião com o conselho daqui a pouco. Você vem comigo. Emily lançou um olhar rápido. Letícia apenas assentiu e seguiu o diretor. O caminho até a sala de reuniões pareceu mais estreito. O ar, mais pesado. Durante a reunião, enquanto os conselheiros falavam sobre metas e projeções, Letícia mal conseguia prestar atenção. A cada troca de olhar com Leonardo, uma pergunta latejava. Ele sabia? Ao fim da apresentação, Leonardo se aproximou e, num tom mais brando, perguntou: Está tudo bem com você? Letícia respondeu com algo que soou como um sim, mas não era verdade. Ela estava prestes a descobrir que o passado não tinha apenas voltado, ele estava vivo, presente, e mais próximo do que imaginava. Letícia saiu da reunião com a cabeça fervendo. O está tudo bem com você? De Leonardo não soara como mera gentileza. Era como se ele soubesse algo e não tivesse coragem de dizer. No elevador, ao lado dele, o silêncio era espesso. Quando as portas se abriram, ele segurou-as com o braço e murmurou: Se quiser conversar, estou aqui. Ela apenas assentiu. Mas por dentro, a confusão era um redemoinho. Em casa, Aurora estava sentada no sofá com o olhar perdido.
Havia algo em sua mãe que a deixava inquieta, como se a verdade estivesse sufocando os dois lados. Mãe, por favor, me conta tudo. Eu preciso saber. Aurora fechou os olhos. O pai do Leonardo, ele foi meu sócio. E por muito pouco, não fui à falência. Mas o pior não foi isso. Foi a forma como ele desapareceu, levando junto tudo que eu confiei. Inclusive meu coração. Letícia sentiu um frio percorrer a espinha. Não era só uma história de negócios. Era pessoal. E agora ela estava no meio de algo muito maior. No trabalho, os dias seguintes foram um jogo de máscaras. Leonardo tentava manter a postura profissional, mas Letícia percebia cada olhar disfarçado, cada hesitação ao pronunciar seu nome. Emily, atenta como sempre, comentou: "Vocês dois estão cheios de silêncio. Cuidado para esse tipo de silêncio não virar tempestade." Letícia suspirou. "A tempestade já começou. Eu só não sei se tô no olho ou sendo levada por ela. Às vezes, o destino amarra pontas soltas quando menos se espera. E você, já teve que enfrentar os segredos do passado para seguir em frente? Conta pra mim nos comentários." A semana seguiu pesada, como se cada hora arrastasse consigo um peso invisível. Leonardo tentava manter a liderança firme na Nova Belucci e Lima Associados, mas bastava olhar para Letícia para que tudo desandasse. Ela, por sua vez, evitava qualquer aproximação, não por falta de vontade, mas por excesso de dúvidas. Na sexta-feira, a equipe inteira foi convocada para uma confraternização interna no salão de eventos da empresa. Mariana, do setor financeiro, comentou com sarcasmo: "Festa para comemorar corte de verba? Só se for para brindar com água." Hugo e Daniela riram. Letícia apenas sorriu de canto, mas sua cabeça estava longe. Ao chegar ao evento, encontrou Leonardo sozinho no terraço. Ele olhava a cidade como se buscasse respostas nas luzes lá embaixo. "Oi", ela disse, aproximando-se. "Oi." Ele virou o rosto lentamente, com um sorriso melancólico. "Sabia que você viria." Letícia encostou-se na mureta, mantendo uma distância segura. "Você vai me contar o que está acontecendo entre a nossa história e a da minha mãe?" Leonardo abaixou a cabeça. "Eu descobri recentemente. Não queria que você soubesse assim. Meu pai, ele fez muita coisa errada, Letícia. E eu jurei nunca ser como ele." Ela olhou nos olhos dele. "E tá sendo." Leonardo se aproximou um pouco. "Não sei, mas quero fazer diferente." O coração dela acelerou. Era como pisar num campo minado. Um passo em falso, e tudo explodiria. "A gente precisa conversar, sem máscaras." "Concordo", ele respondeu, sério. "Amanhã. Em um lugar neutro." Letícia sentiu, mas algo em seu peito gritava: "Será que estou pronta para ouvir o que talvez vá me afastar dele para sempre?" No dia seguinte, o encontro foi marcado em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Letícia chegou primeiro, sentou-se junto à janela e ficou observando o vai e vem apressado das pessoas, como se esperasse encontrar ali uma resposta para o que sentia. Minutos depois, Leonardo entrou, vestindo uma camisa simples, sem a pompa habitual. Parecia menos chefe, mais homem. "Obrigado por vir", ele disse, sentando-se à frente dela. "Eu vim porque preciso entender. Minha mãe ficou estranha depois que você apareceu. E eu também não consigo mais fingir que isso tudo é só profissional." Leonardo respirou fundo, encarando-a com sinceridade. "Aurora foi importante para o meu pai. Eles tiveram um envolvimento no passado. Eu descobri isso por acaso, quando ele ficou doente. Cartas, fotos. E tudo me levou até ela, até você." Letícia franziu o senho. "Então você se aproximou de mim por causa da minha mãe?" "Não", ele respondeu rápido. "Eu me aproximei por causa de você. Mas confesso que, no começo, fiquei balançado. Quis entender a história. Saber se minha família tinha dívidas com a sua." Ela cruzou os braços, tensa. "E tem." Leonardo hesitou. "Talvez. Meu pai a abandonou, e parece que ela sofreu muito. Mas isso é entre eles. Eu não quero que essa história contamine o que estamos construindo." Letícia desviou o olhar, engolindo a emoção. "Mas já contaminou. Você entende isso, né?" "Entendo. Mas quero te provar que meu sentimento é real. Só preciso de uma chance."
Ela olhou de volta, os olhos marejados. E se eu der, você aguenta segurar o peso que vem junto? Leonardo sorriu, suave. Por você, Letícia, eu carrego até o que não é meu. Letícia saiu daquele café com o coração em tumulto. As palavras de Leonardo ecoavam como um sussurro inquieto. Ele parecia sincero, mas tudo ainda era confuso. Ao chegar em casa, Aurora esperava na varanda, sentada em silêncio, com um livro fechado no colo. Ele te contou? Perguntou, antes mesmo que Letícia abrisse a boca. Contou, sobre as cartas, o passado, o envolvimento com o pai dele. Aurora assentiu lentamente. Eu não queria que você soubesse assim. Eu tentei proteger você disso. Letícia se sentou ao lado da mãe. Me proteger ou esconder? Aurora olhou para ela com olhos cansados. Talvez os dois. Eu fui apaixonada por Marcos, o pai do Leonardo. Mas ele era comprometido. Me prometeu o mundo e depois desapareceu. Me deixou com a dor e com as consequências. Letícia segurou a mão da mãe. Por isso você sempre evitou falar sobre o passado. Sim. E ver Leonardo mexeu com tudo. Ele tem o olhar do pai, mas também algo diferente. Ele parece bom. Letícia assentiu. Ele é. Mas eu estou com medo, mãe. De me entregar, de repetir sua história. Aurora apertou a mão da filha. Não deixe que meu sofrimento impeça sua felicidade. Só prometa que vai seguir com os olhos abertos e o coração firme. Na manhã seguinte, de volta à empresa, Letícia tentou se concentrar nas tarefas. Mas Leonardo apareceu à porta da sala com um convite inesperado. Eu queria te mostrar uma coisa. Vem comigo. Ela hesitou por segundos, depois assentiu. Talvez fosse hora de encarar o passado de frente, e decidir, de uma vez por todas, se o futuro poderia ser diferente. Leonardo levou-o até um prédio antigo no centro da cidade. Subiram as escadas em silêncio. No último andar, ele abriu uma porta e deu passagem. Letícia entrou devagar, surpresa. Era um espaço reformado, cheio de luz, com prateleiras de madeira, livros empilhados e um piano ao fundo. O que é esse lugar? Perguntou, curiosa. Era do meu pai. Um antigo escritório onde ele escrevia, desenhava, sonhava. Eu venho aqui desde que descobri tudo. Letícia caminhou entre os móveis, sentindo o peso da história. Leonardo se aproximou de uma gaveta e puxou mais cartas. Essas são as que ele escreveu para sua mãe. Nunca foram enviadas. Estavam guardadas com cópias de desenhos dela. Ela pegou uma das folhas. Os traços suaves, o carinho nos detalhes. Aurora mais jovem, sorrindo. A emoção apertou o peito de Letícia. Por que você está me mostrando isso? Porque quero que saiba que, apesar dos erros, eu não quero que nada fique entre nós por conta do passado deles. Letícia o olhou nos olhos. Pela primeira vez, sem medo. Só verdade. Você me desconcertou desde o primeiro dia. Não sei no que isso vai dar, mas quero descobrir. Leonardo sorriu, aliviado. Então, vamos devagar. Um passo de cada vez? Ela assentiu. Um passo de cada vez. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo apressado. Mas ali, naquele espaço suspenso entre memórias e possibilidades, os dois davam início a algo novo. Algo que nem o tempo, nem as histórias antigas, podiam impedir. Já viveu um amor que precisou vencer o passado? Comenta aqui e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história.